Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conteúdo técnico de qualidade. Hoje é um privilégio estar celebrando o primeiro Congresso Internacional do Projeto Mulheres no Tributário aqui no BTG Pactual. O BTG tem sido um grande apoiador, né? Gostaria de agradecer, principalmente por ele ser um banco completo para as empresas e para nós, advogados. Então, muito obrigada ao Banco BTG. E hoje, para abordar pautas importantes sobre a reforma tributária e sobre o contencioso judicial, eu tenho aqui o Felipe Renault, que ele é um incentivador desde o início do projeto Mulheres no Tributário. Então é uma honra ter você aqui com a gente, homens que apoiam mulheres no tributário. Muito obrigada, Felipe. Luiz, eu que agradeço, é uma honra estar aqui conversando com você. Felipe, eu queria, só para iniciar, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Como você iniciou no direito tributário? Eu fui contratado pelo Machado Meia no segundo ou terceiro período da faculdade para a área de contratos. Mas me transferiram para a área civil para eu aprender um pouco, com volume, né? Com dia a dia intenso, para amadurecer um pouquinho. Depois de um ano, quando eu fui migrar para a área de contratos, o sócio mudou para São Paulo e eu vi uma vaga de um outro escritório, da Castro Galotti Olinto, que é um escritório que eu admiro muito, que sou muito amigo até hoje. Apliquei para essa vaga de estágio, falei, eu quero mudar de área, eu quero conhecer uma área mais corporativa, uma coisa mais empresarial. E aí fui aprovado no processo seletivo. Lá fiquei por muitos anos, 4 ou 5 anos. Me formei lá, fui efetivado lá, fui ficando. Mas eu fui pai muito novo, fui pai na faculdade. E aí eu quis arriscar. E aí, ato contínuo, eu migrei para um escritório rapidamente, depois abri o meu. E esse ano a gente completa 16 anos de trajetória. Caramba. Demais. E nesses 16 anos eu também fiz uma opção que eu não sabia que eu tinha alguma aptidão ou que eu teria espaço, mas eu fiz a opção também de me dedicar à vida acadêmica. Então, depois da pós-graduação lato sensu, eu fiz mestrado, doutorado, concluí meu pós-doutorado. Então, já desde 2012 eu leciono formalmente, contratado pelo IBMEC, depois ato contínuo pela FGV. E leciono FGV até hoje, então já tem aí bastante tempo de docência e o escritório, graças a Deus, crescendo muito também. Então eu tenho essa dupla atividade, como advogado e como acadêmico também. Perfeito. E é legal, assim, como hoje é um congresso e a gente está trazendo várias reflexões e muitos debates, né, sobre a reforma tributária, ter alguém que atua, né, na linha de frente e também estuda, né? São dois pontos que a gente tem como divergência, mas são complementares, né? É muito importante ter essa pauta. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do que você vai abordar na sua mesa de amanhã sobre a reforma tributária e o contencioso judicial. Essa minha mesa é galáctica, né? Só tem grandes nomes, Só eu grandes estou honrado. mentes. Eu admiro muito a atual gestão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, estar na mesa com a Annelise, com o João Grognier, e com outros professores que eu admiro tanto, Paulo Aires Barreto e tantos outros, quando a gente participa de uma mesa como essa, a gente se sente tão privilegiado e prestigiado de ouvir, de aprender. Mas a minha ideia é seguir com o que eu venho alertando. Eu participei muito dos debates da reforma tributária, participei de inúmeras audiências públicas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. A gente advogou para empresas durante os debates, consultoria de transição, de reforma, etc. Então, a reforma está mudando a vida de todos nós, cidadãos brasileiros, mas também, especialmente, nós tributaristas, né, que trabalhamos com isso. E eu estou muito preocupado. A gente fez algumas opções difíceis na reforma tributária e eu acho que a gente não conseguiu estabelecer um modelo eficiente de solução de conflito. Então, em primeiro lugar, a gente precisa, com muita ênfase, lançar mão de instrumentos alternativos de solução de conflito, ampliar a transação, começar a trabalhar a mediação no direito tributário, assim como eventualmente a arbitragem. A gente precisa discutir mais a fundo isso.
e a gente precisa pensar em tribunais que unificam decisões. Com a reforma, a gente tem um aumento do número de tribunais, a gente tem um aumento do número de potenciais decisões conflitantes, e toda vez que a gente fala em decisão conflitante, mais do que em segurança jurídica decorrente desse conflito decisional, você tem o problema do tempo. Está se prolongando muito, né? Está se prolongando muito. Porque se eu te falasse assim, Luiz, olha, 5 pessoas diferentes vão decidir o seu problema hoje. E no final do dia elas vão se reunir e vão chegar no consenso. Talvez a gente se incomodasse menos. A gente ia falar em eficiência, em preservar o erário, economicidade. A gente ia falar de outras coisas, mas não de segurança jurídica. Mas hoje, no contencioso, quanto mais julgadores, quanto mais instâncias, quanto mais fases processuais, maior o tempo para isso ser decidido. Sem dúvida. E ainda vão se abrindo brechas, né? Porque quanto mais mentes divergentes, mais se prolonga. Né? E a gente não chega a lugar nenhum. Não chega. E quando o problema é resolvido, lá na frente, talvez ele nem seja mais um problema, porque você teve que resolver por outras formas, não pela decisão. Você teve que pagar, parcelar, transacionar, porque você não pôde esperar a decisão. Então, é um problema muito sério. É um fato, né? É um fato. E o que me preocupa também, que vários palestrantes trouxeram um ponto hoje, é que a reforma, a princípio, ela veio para facilitar. A princípio, a gente ia transformar o que eram 5 impostos em 3 impostos, no máximo. Sim. E hoje a gente está transformando 5 em 5. Né? Então, até que ponto a reforma está facilitando de fato, ou né, nesses próximos anos ela vai de fato facilitar, e quais os problemas que a gente possivelmente vai repetir e os possíveis erros e litígios que podem vir com esses pontos de atenção que a gente tem que ficar em alerta agora, né? Eu acho que a gente vai ter uma simplificação, Luísa, de fato. Acho que a gente vai ter uma melhora em vários ambientes, porque hoje não é factível você conviver com 5.580 legislações municipais distintas, 27 estaduais, cada uma com entendimento, e a empresa está sediada no estado, vende para outro, autuada aqui, porque quer o ICMS que foi recolhido ali. Você não sabe para quem recolher, você não tem instrumentos processuais quando há conflito entre os entes federativos. Então, ou seja, quando você é cobrado por vários municípios, ou por vários estados, ou pela União e o município, ou pelo estado e o município. Então, eu acho que isso vai resolver. A gente vai passar a ter uma legislação nacional e uma legislação federal que tem que ser idênticas. Desculpem, eu estou um pouco alérgico. Precisam ser idênticas. Então, IBS e CBS precisam ser idênticos como tributos, né? Então, na medida em que essa legislação ela precisa ser idêntica, você passa a não ter mais essa insegurança decorrente de múltiplos textos, de múltiplas interpretações, de múltiplas fiscalizações. Isso tudo é um grande problema hoje. Eu acho que nesse ponto a gente vai melhorar. No entanto, na medida em que o entendimento do IBS tem que ser igual ao da CBS, você não pode ter 2 tribunais julgando um IBS e o CBS, porque eles vão conflitar em vários momentos, em várias hipóteses. Sim. E aquilo que a gente estava conversando aí, para solucionar, cria-se um antídoto que é um veneno mortal, porque esse comitê de harmonização ele não é paritário, ele não tem participação da sociedade civil, ele não submete aos precedentes qualificados dos tribunais superiores, ou seja, ele é problemático em todas as essências. Então, me parece que nesse ponto a gente vai ter um problema ato contínuo. Felipe, você trouxe pontos muito importantes de atenção, né, daqui para frente, e eu espero que isso gere muitas reflexões para que a gente, de fato, leve isso à frente e que tenha uma melhor interpretação da reforma tributária a longo prazo, né? Então, queria agradecer, primeiramente, por você trazer tantos pontos de reflexão e, principalmente, por, desde o início, você estar acompanhando esse projeto, né? E ser, como a gente gosta de mencionar, um homem que apoia mulheres no tributário. É muito honroso para nós ter tantos homens que participam ativamente. Muito obrigada. Luísa, a honra é toda minha. Eu deixei esse ponto por último de propósito, que é o mais importante. Eu fui criado numa casa com 3 mulheres e até a nossa cachorrinha era fêmea. Então, basicamente, eu fui criado num ambiente feminino, né?
E desde sempre, e Deus me presenteou com 2 filhas mulheres, eu sempre fui um entusiasta, não só do respeito, não só do espaço feminino, mas, sobretudo, da possibilidade de uma mulher alcançar aquilo que ela merece alcançar, sem que o fato dela ser mulher seja um impeditivo ou um dificultador. Eu acho que a gente tem esse ônus histórico com as mulheres, nós como sociedade, todos nós, e eu me sinto uma obrigação, mas faço com o coração. É uma obrigação que eu faço com o maior prazer do mundo, que é apoiar iniciativas. Eu acho que o Mulheres no Tributário é o grupo que a gente tem maior proximidade, que a gente apoiou desde o primeiro ano. Eu falei hoje com a Carol e com a Franca, elas são rainmakers. Elas conquistaram um espaço nacional, um respeito nacional, e a reboque elas multiplicam esse espaço, esse respeito para as mulheres que fazem parte do grupo, para todas as associadas, oportunizando vagas de trabalho, vagas acadêmicas, ou até o empoderamento feminino, o sentimento de que elas podem, que elas têm esse espaço maravilhoso de primeira linha, com os melhores tributaristas, as maiores e melhores tributaristas e tributaristas homens do Brasil, e que elas estão aqui convivendo com o protagonismo. Então eu fico muito honrado, assim, eu acho que a honra é minha de ser um homem que apoia mulheres no tributário, e fico muito feliz que lá no escritório todos compartilham dessa minha visão. Tadeu, meu sócio, e todos os demais sócios compartilham, e também fico feliz que não só eu, mas que o escritório é apoiador e patrocinador do projeto. Então, eu que agradeço, Luísa, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. É uma alegria ouvir isso e o agradecimento é todo nosso. Muito obrigada. Obrigado.